Olá, paz do Senhor, seja bem-vindo ao meu canal. Se você está chegando aqui pela primeira vez, eu me chamo Josué, tá bom? E aos que já estão comigo aqui há algum tempo, meu muito obrigado por você estar fazendo parte desse canal, é muito importante a sua presença aqui. Hoje nós estamos aqui para a nossa última aula desse trimestre, né? Finalmente chegamos ao fim. O verdadeiro pentecostalismo nos trouxe grandes lições, né? O que é ser cheio do Espírito Santo, como que o Espírito Santo trabalha na obra da regeneração. Nós aprendemos lições preciosas aqui sobre o fruto do Espírito, que foi uma das aulas que mais me marcou, os dons espirituais. E a nossa última aula foi falando sobre o papel do discipulado, como é importante o papel do discipulado. Se você não viu ainda, nós temos essa aula gravada aqui no nosso canal. E hoje nós estaremos falando então sobre a grande esperança da igreja, né? Olhando para a nossa esperança, que é a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É tão importante que nós tenhamos os nossos olhos fixos nessa esperança da vinda do Senhor Jesus Cristo. Quando olhamos para o mundo, duas coisas gritam como urgência: o evangelismo, para que as pessoas se arrependam. O mundo clama por salvação, as pessoas necessitam de salvação, e do outro lado clama por justiça. Quando nós vemos as injustiças no mundo, nós clamamos por justiça. E a nossa justiça se dará finalmente e cabalmente na volta do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu já quero pedir para você nos ajudar, deixando o seu like, se inscrevendo no nosso canal, ativando o sininho para não perder as notificações dos próximos vídeos e compartilhando com mais pessoas, e assim você nos ajuda a evangelizar mais gente, tá bom? Então, gente, vamos lá, sem mais demoras. O nosso texto áureo está em Tito, capítulo de número 2, versículo de número 3, que diz: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Esse texto nos mostra que a dinâmica da nova vida é a expectativa da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando se espera a visita real, a visita de um rei, tudo se limpa, tudo se organiza, tudo se arranja, tudo procura se deixar em plena perfeição, porque a visita é real. Quando nós falamos da vinda de Jesus, do aparecimento de Deus, isso pressupõe que nós devemos colocar em ordem a nossa vida caso ela esteja em desordem. Que haja purificação, que haja consagração na vida do servo e da serva do Senhor, que tem essa bendita esperança, porque em breve o Rei vem. A verdade prática da nossa aula vai nos dizer que a nossa esperança é algo vívido e real e não se baseia em uma utopia e nem uma imaginação humana, mas em fatos revelados na palavra de Deus e confirmadas pela história. Então nós temos dois argumentos aí que comprovam a esperança da igreja: o cumprimento da profecia no Novo Testamento, que foi predita no Antigo, comprova que as profecias são reais. Ou seja, no Antigo Testamento nós temos profecias que anunciam o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que se cumpriu cabalmente. Você vai ver o relatório das profecias e geralmente está escrito: para que se cumprisse a profecia do profeta tal, isso aconteceu. Inclusive o local do nascimento de Jesus, tudo ali se cumpriu. Jesus montando no jumentinho, profecia de Zacarias. Então nós temos as profecias do Novo Testamento cumprindo, que foram preditas no Antigo. Hoje, no tempo moderno da igreja, nós temos a profecia da vinda do Senhor Jesus Cristo. É uma promessa. E assim como as promessas do Antigo Testamento se cumpriram no Novo, nós temos plena convicção de que a volta de Jesus como promessa irá se cumprir. A nossa lição tem o objetivo geral de fazer com que o aluno, com que o professor volte os olhos para essa bendita esperança, ou seja, tire um pouco dos olhos da terra e foque os olhos no céu, na bendita esperança da vinda do Senhor Jesus. Nossa lição ela tem 3 objetivos específicos também. O primeiro objetivo específico é afirmar que em breve Jesus Cristo virá. Em segundo lugar, destacar a necessidade de vigilância. Não adianta apenas saber que Jesus virá. É necessário que essa vigilância me coloque na posição de servo bom e fiel que aguarda o Senhor. E em terceiro lugar, essa lição precisa estimular os alunos, as alunas, os professores e as professoras a viverem
em fidelidade, com fidelidade. Não é um ponto, não é um momento, é uma vida, né? Uma constância em fidelidade. Então vamos lá. A introdução da nossa aula vai dizer basicamente isso, que nós temos a esperança. A igreja pentecostal é uma igreja que acredita na iminência da volta do Senhor Jesus Cristo, e isso de maneira nenhuma nos inibe de fazer a obra do Senhor, de projetarmos, de conquistarmos, mas isso nos dá um equilíbrio para que o nosso coração não se prenda com as coisas da terra, porque nós somos peregrinos nesse mundo, aguardando a nossa pátria verdadeira, que virá quando o Senhor Jesus Cristo vier arrebatar a sua igreja. O primeiro tópico da nossa aula, então, vai nos mostrar sobre a breve vinda do Senhor, ou seja, breve o Senhor virá. A vinda do Senhor Jesus Cristo, ela é tão certa quanto é certo que um dia vai suceder o outro. Nós não duvidamos disso. Toda vez que chega no final do dia, que você vai dormir, você tem certeza que ao virar da noite um novo dia se inicia. Você tem certeza disso? Da mesma forma, nós temos a certeza de que Jesus Cristo virá, tão certo quanto um dia pressupõe o outro dia. Esse dia está perto e os sinais pressupõem a vinda do Senhor Jesus. Se você para conversar com alguns irmãos, os irmãos vão falar que o mundo está estranho. Quando você para olhar para terremoto, tsunami, furacão, as maldades que existem no mundo, guerras, rumores de guerra, alguns podem até dizer, não, mas isso já ocorre desde o início da história. É verdade. Só que Jesus, quando falou da vinda dele, ele disse que esses sinais aconteceriam, e o sinal que evidenciaria a vinda de Jesus seria o princípio de dores. O princípio de dores ali é a mesma expressão usada para as contrações de uma mulher grávida. O que acontece quando a mulher está grávida? Quando está chegando o dia do parto, o dia que ela vai dar à luz, as contrações elas ocorrem em intervalos diferentes. Quando está um pouco distante, a dor de uma contração tem um intervalo maior. Ou seja, dá uma dor, aí passa, aí demora um tempo, dá outra dor, passa. Só que quando vai se aproximando o momento do nascimento da criança, as mulheres, as irmãs que estão aqui no canal, que são mãe, podem confirmar isso no comentário. Quando vai se aproximando o momento do nascimento da criança, as dores de contrações, o intervalo vai diminuindo. Ou seja, vai ficando cada vez mais frequente, até que chega o ápice da dor, que é quando a mãe já está dando à luz ali. Terremoto sempre aconteceu na história, mas veja agora que os terremotos são frequentes. É a dor de parto, os intervalos diminuindo. Ou seja, é tão frequente um terremoto agora que as pessoas nem se espantam mais quando vê no noticiário um terremoto de escala 7 que devastou tudo. As pessoas olham e falam, poxa, que pena, né? Mas vida que segue, isso aí é normal. Quando você liga a TV, entra em alguns canais e ouve rumores de guerra, seu coração já não se espanta mais, porque você vê isso como normalidade. As corrupções, as barbaridades, as apostasias, os escândalos cada vez mais frequentes, isso pressupõe o início das dores de partos, ou seja, o intervalo está ficando cada vez mais curto. São sinais que evidenciam a vinda do Senhor Jesus Cristo, tá bem? Então, nós temos os sinais. Então, o que nos espera é a vinda do Senhor Jesus Cristo. Sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo, todos os ramos do cristianismo acreditam na volta de Jesus. A única diferença é em que momento essa vinda ocorre. Isso não interfere na salvação de ninguém. Mas nós temos pelo menos, esse não é o foco da lição, mas para que você fique esclarecido, nós temos pelo menos 3 pontos de vista, assim tem mais, mas os principais pontos de vista acerca da vinda de Jesus. Em primeiro lugar, nós temos a visão pré-tribulacionista, dispensacionalista, que geralmente é a linha de pensamento que a maioria das Assembleias de Deus aderem. Eu tenho esse ponto de vista que diz que o Senhor Jesus Cristo vem arrebatar a igreja antes do período pré-tribulacional, ou seja, antes do período da grande tribulação. Esses são os pré-tribulacionistas. Jesus Cristo vem
e arrebata a igreja, se inicia os 7 anos de tribulação, ali se agravando nos 3 últimos anos e meio. O segundo ponto de vista sobre a vinda de Jesus é o mesotribulacionismo ou mid-tribulacionistas, que acreditam que Jesus vem no meio da tribulação, ou seja, os 3 primeiros anos e meio a igreja passaria pelo período de tribulação. Quando fosse o ápice da grande tribulação, Jesus Cristo viria, arrebataria a igreja, o povo dele, do meio da grande tribulação. Esses são os mid-tribulacionistas ou mesotribulacionistas. E temos também os pós-tribulacionistas, que são aqueles que defendem a ideia de que a igreja passa pela grande tribulação, sofre de certa forma com o mundo ali, os flagelos da ira de Deus, passa pelo período de grande perseguição, e aí no final da grande perseguição Jesus Cristo vem, arrebata a igreja e depois já volta para a igreja, com a igreja para a terra, onde vai estabelecer o milênio aqui. Alguns também são amilenistas que não acreditam no milênio literal. E aí já entra para a área da escatologia. Apesar da nossa aula envolver um pouco de escatologia, o nosso foco não é debater aqui as linhas de interpretações, mas falar do ponto de vista que nós cremos e da esperança, né? Em que sentido a esperança e a vinda de Jesus nos ajuda a nos manter fiel, a nos leva ao campo missionário. Então é mais enfocado nesse ponto de vista que nós vamos trabalhar aqui. Então, levando em consideração que nós fazemos parte do ponto de vista pré-tribulacionista, a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela foi ensinada, foi motivada a viver à luz da iminente volta do Senhor Jesus. Nós temos o texto do Evangelho de João, capítulo de número 14, o versículo de número 2 e número 3, o Senhor Jesus Cristo fala: olha, na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu não vou teria dito, vou preparar-vos lugar, e se eu for e preparar-vos lugar, virei outra vez e vos levarei, ou seja, vos levarei, vos arrebatarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós estejais também. No livro de Atos, capítulo de número 1, verso 11, quando Jesus Cristo é assunto aos céus, os discípulos ficam na expectativa, olhando para cima, e aí se apresentam 2 varões, que alguns interpretam como anjos, e falam para os discípulos: varões galileus, por que estáis olhando para cima? Da mesma forma que Jesus Cristo foi recebido no céu, como o viste para o céu ir, da mesma forma ele irá voltar. Então, ele virá, isso é fato. Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, no capítulo 15, 1 Coríntios, capítulo 15, versos 51 e 52, ele fala de um mistério. Ele diz: eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos ou morreremos, mas todos seremos transformados. Ele diz: no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados a encontrar o Senhor nos ares, e a partir disso então acontece a transformação do nosso corpo corruptível em um corpo de glória. Veja que o apóstolo Paulo diz que nós, os que estivermos vivos. Então, Paulo já entendia a vinda de Jesus para os seus dias. Se para os dias de Paulo já era uma expectativa da vinda de Jesus, deve ser também para nós. Nós devemos viver aguardando o Senhor Jesus. Paulo, escrevendo à igreja de Filipos, Filipenses capítulo 3, verso 20, ele vai dizer que a nossa cidadania está no céu, de onde nós esperamos um Salvador e um Senhor. E nós sabemos que esse Senhor é o Senhor Jesus Cristo. Nossa cidadania está no céu e nós aguardamos esse Senhor que virá nos buscar. Paulo, escrevendo aos Colossenses capítulo 3, verso 4, ele diz que Cristo, que é a sua glória, quando ele se manifestar, vós também sereis com ele manifestado em glória. Paulo, escrevendo à igreja de Tessalônica, 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10, ele diz que nós aguardamos Jesus Cristo dos céus, que nos livra da ira vindoura, da ira futura, que é um período de tribulação. Tiago 5,8, ele diz assim: olha, sejam fortes, sejam pacientes e fortaleçam o vosso coração, aguardando a vinda do Senhor. Esses textos aqui que nós acabamos de ler, de mencionar para os irmãos, nos ensina a aguardar o Senhor e não ficar aguardando sinais.
Nós devemos aguardar o Senhor Jesus Cristo, porque Ele virá como ladrão. Ladrão não manda e-mail, não manda mensagem, não avisa. E o Senhor Jesus, Ele nos avisa que virá. Agora não dá um sinal explícito da vinda dele. Ele apenas deixou sinais esporádicos, que é os rumores de guerra, a apostasia, para que nós venhamos a estar nos preparando para a vinda dele. Isso pressupõe santidade constante, vigilância constante, oração e piedade. Em todo momento devemos manter a nossa lamparina cheia de azeite como as virgens prudentes. E aqui vamos fazer uma distinção, já que nós estamos falando que Jesus Cristo vem antes da grande tribulação. Será que Jesus vem em duas fases? Nós vamos fazer aqui uma distinção entre o arrebatamento e a segunda vinda de Cristo, que é a vinda visível, porque nós acreditamos que a segunda vinda já é Jesus voltando com a igreja, quando ele virá livrar Israel. Então nós vamos fazer uma distinção aqui para defender o nosso ponto de vista, tá bom? Vamos lá, falando do arrebatamento. O arrebatamento, ele ocorre com o Senhor Jesus Cristo vindo até as nuvens dos céus. Observe 1 Tessalonicenses capítulo 4, 17, que diz: depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Isso é o arrebatamento. Na segunda vinda, Jesus virá à terra. Zacarias 14, verso 4, Atos 1 e 11. Diz assim o texto sagrado. Vamos ler apenas Zacarias. Naquele dia os pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, a leste de Jerusalém, e o monte se dividirá ao meio de leste a oeste por um grande vale. Metade do monte será removido para o norte e a outra metade para o sul. Na segunda vinda, o Senhor Jesus Cristo vem até a terra, enquanto o arrebatamento ele está nos céus. No arrebatamento, Jesus virá levar os crentes ao céu. João 14,3, nós já lemos: se eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Na segunda vinda, Jesus trará consigo os crentes de volta à terra. Apocalipse 19, verso 14. Os exércitos do céu os seguiam, vestidos de linho fino, branco, puro e montados em cavalos brancos. É quando a igreja vem com Jesus na batalha de Amargedon. O arrebatamento do Senhor Jesus Cristo acontece porque ele virá por seus santos. 2 Tessalonicenses 2:1. Irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nosso encontro com ele, então ele virá para os seus santos. Na segunda vinda, ele virá com os seus santos. Judas 1:14. Enoque, o sétimo a partir de Adão, profetizou acerca deles: vejam, o Senhor vem com milhares de seus santos. O arrebatamento, ele é para os crentes, vem. 1 Tessalonicenses 4:17, os que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Na segunda vinda, todas as pessoas veem Jesus. Apocalipse 1:7 diz: eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. E todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. O arrebatamento, ele não precede nenhum sinal. 1 Tessalonicenses 5, versículo 1 ao 3 diz: irmãos, quanto ao tempo e época, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, então de repente a destruição virá sobre eles, como dores à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Na segunda vinda, muitos sinais a precedem, conforme Mateus 24, versículo 3 ao 30. E aí em Mateus as referências são várias, o texto é grande, nós não vamos ler aqui, mas aí temos uma descrição de acontecimentos da grande tribulação, período que antecede a segunda vinda. O arrebatamento da igreja dá início à grande tribulação. 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 6 ao 9 diz: é justo da parte de Deus retribuir com tribulação aos que lhe causam tribulação, e dar alívio a vocês que estão sendo atribulados, e a nós também. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá do céu com os seus anjos poderosos em meio às chamas flamejantes. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus.
eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. E na segunda vinda inicia-se o milênio, conforme Apocalipse capítulo 20, versículo 1 ao 7, que é quando Satanás é ali preso. Então, meus irmãos, existe essa distinção aí entre arrebatamento e a segunda vinda de Jesus. Os discursos escatológicos de Jesus, que estão em Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 22, adverte o povo do Senhor a viverem em vigilância. Em Mateus 24 e início de 25, nós temos 3 parábolas de Jesus que são parábolas escatológicas que nos dá alertas de advertência. Em Mateus capítulo 24, versículo 45 ao 55, Jesus fala do servo fiel e prudente que aguarda ele em serviço, em fidelidade. E nesse mesmo texto fala do servo infiel que na ausência do seu senhor espanca os seus conservos e começa a se comportar como se fosse dono do pedaço, e quando o senhor chega de surpresa ele é punido porque não achou servindo bem. Em Mateus capítulo 25 nós temos a parábola das virgens, 10 virgens, 5 sensatas e 5 imprudentes. As sensatas preservam consigo o azeite e quando alguém grita, aí vem o noivo, elas saem ao encontro e são recebidas no aposento do noivo porque se prepararam para a vinda do noivo. Em Mateus capítulo 25, depois dessa parábola das virgens, versículo 14 ao 30, nós temos a parábola dos talentos, né? São aqueles que receberam talentos, alguns continuaram servindo, continuaram trabalhando, enquanto outros enterram seu talento com medo do seu senhor, e quando o senhor volta, eles não têm nada a apresentar. Existem vários talentos que Deus deu para a igreja, mas eu vejo a vida como um dos maiores talentos que Deus nos deu. O que você tem feito com a sua vida? É o que Deus vai perguntar para nós. O tempo de vida que Deus nos dá é um grande talento, mas as pessoas desperdiçam esse tempo da vida com coisas inúteis. Não investem no reino de Deus, e quando eu falo investir, não estou falando de dar dinheiro, eu estou falando de se doar, de ajudar o próximo, de pregar o evangelho, de perdoar, de pedir perdão. Isso tudo envolve o reino de Deus. E aí o que nós estamos fazendo com a nossa vida? O que nós estamos fazendo com o tempo que Deus tem nos dado? Essa é uma questão a se pensar. Então nós temos 3 parábolas aí escatológicas que nos advertem para a vigilância. Devemos estar vigiando quanto à volta do Senhor Jesus Cristo. Até porque eu posso não participar do arrebatamento agora, eu posso morrer e eu não sei quando isso vai me suceder, né? Então eu tenho que estar com a minha vida preparada. Então, em resumo, os caráteres dessas parábolas são iminência, juízo e recompensa. Tudo bem? É basicamente o escopo da vinda do Senhor Jesus. Os alarmes falsos, né? Nós temos esse tópico aí para falar dos alarmes falsos, e eu já quero falar diretamente aqui que toda pessoa que aparecer na internet aí dando data para a volta de Jesus, descarta que é bobagem. A Bíblia não nos manda marcar data para a volta de Jesus. Nós temos histórias aí. Você pode entrar na internet e pesquisar pessoas que marcaram a data de Jesus e falharam, e vai ter uma lista imensa de pessoas que marcaram a data de Jesus e não aconteceu. Nós devemos esperar quanto à volta de Jesus Cristo. Não compete a mim, não compete a ninguém ficar dando data para a volta de Jesus. Nosso papel não é marcar data. Até porque se alguém consegue definir uma data, se alguém descobrisse isso e fosse verdade, a pessoa teria tempo para levar a vida como fosse. Quando chegasse ali, a pessoa possivelmente poderia se arrepender, né? Então, isso não faz bem em nenhum sentido, ficar marcando data para a volta de Jesus. É um equívoco e, em muitos casos, é uma infantilidade ficar marcando data para a volta de Jesus. Nenhuma profecia é superior ao que está escrito na palavra de Deus. O cara pode ser um profeta das nações, se aparecer profetizando e a profecia contradizer o que a palavra de Deus diz, prefira ficar com a palavra de Deus do que com a palavra do profeta, tá bom? Para embasar isso aí, Mateus 24, verso 36 e Marcos 13, 32, o próprio Senhor Jesus Cristo fala, ninguém sabe
da hora da vinda do Filho do Homem, somente o Pai que está no céu. Então, a menos que a pessoa seja Deus, ela não pode definir uma data para a volta de Jesus. Viver com fidelidade é adotar um estilo de vida de fidelidade do cristão. É quando você não vive uma filosofia, mas vive uma prática da fidelidade a Deus. E assim como Deus é santo, Ele exige do seu povo santidade e fidelidade. Fidelidade é um dos atributos de Deus que Ele nos partilha desse atributo, né? Ele é fiel, Ele é santo, Ele partilha, não no mesmo nível, né? Mas partilha por meio do seu Espírito Santo fidelidade e santidade ao seu povo. A definição de fidelidade, a revista vai definir fidelidade como a qualidade de ser cheio de fé, característica do que é fiel, lealdade. Fidelidade é uma demonstração de fé, lealdade, respeito, constância nos compromissos assumidos, ou seja, constância, manter-se fiel, íntegro nos compromissos que você assume. Isso envolve relacionamento com outras pessoas e também com Deus, como nós vamos ver aqui agora. A fidelidade de Deus. Nós vamos falar aqui um pouquinho rapidinho sobre a fidelidade do nosso Deus. A fidelidade de Deus é uma extensão da sua verdade. Deus, Ele é a verdade, Ele é o ápice da verdade e a fidelidade de Deus é uma extensão da verdade que está enraizada no seu caráter. Textos vão nos mostrar que Deus, Ele é fiel. Textos como 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9, 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 3, vai nos mostrar que Deus, Ele é fiel. No livro de Lamentações, capítulo de número 3, verso 23, vai nos falar que a fidelidade de Deus ela é grande. Salmo 36, verso 5 e Salmo 89, verso 2, vai nos falar que a fidelidade de Deus é firme, ou seja, algo na qual o fiel pode se apoiar, se apropriar. Assim como Deus cumpriu a sua palavra enviando o seu Filho, Ele também cumprirá a sua palavra enviando o seu Filho novamente para arrebatar a sua igreja. Salmo 100, verso 5, na versão NAA, diz assim: porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração a sua fidelidade. Em virtude de seu poder ilimitado e de sua capacidade ilimitada, Deus jamais poderia prometer algo que Ele não fosse capaz de cumprir. Veja, fala lá em Números capítulo 23, verso 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Por acaso tenha dito Ele, não o fará? Ou havendo falado, não o cumprirá? Então, Deus, Ele é fiel, amém? Você pode escrever isso aí em qualquer lugar. Deus é fiel e sim, Deus ele é fiel. Mas Deus ele é fiel e também exige de mim e de você fidelidade. Em Mateus 25, versículo 21, o Senhor Jesus Cristo fala sobre o servo bom e fiel. Porque o servo é bom e fiel, ele herda do reino, ele participa da alegria do seu Senhor. Isso não é para qualquer servo, é para o servo bom e fiel. Se existe servo bom e fiel, pressupõe que existe servo ruim e servo infiel. Então, que nós, com a ajuda do Espírito Santo, possamos ser o servo bom e fiel. Quando se fala da fidelidade do cristão, isso indica que Deus espera que o cristão o imite em verdade e em fidelidade. Deus quer que nós busquemos sermos parecidos com Ele. Assim como o filho busca parecer com o pai, nós como cristãos, à luz da palavra, precisamos imitar ao Pai. Por isso que é importante conhecer a palavra, porque é a palavra que nos revela o Pai. Se eu não leio a Bíblia, eu não vou saber como imitar o Deus da Bíblia. E a plenitude desse Deus se revela em Jesus, tá bom? É no comportamento de Jesus que eu devo basear as minhas atitudes. O meu comportamento deve se basear no cabeça da igreja, que é o Senhor Jesus Cristo. Isso é tão sério que lá em Eclesiastes, capítulo de número 5, versículo 4 e 5, nos adverte a não darmos uma palavra irrefletida, ou seja, não fazer um voto tolo, não fazer um voto que eu não posso cumprir, não dar uma palavra e não cumprir. Se eu der uma palavra, eu tenho que cumprir. Caso eu não seja capaz de cumprir, o texto vai dizer que é melhor que eu não
faça um voto, que eu não prometa. Esse texto de Eclesiastes está falando do voto feito a Deus. Mas existem textos também como Salmo 61, versos 5 e 8 e Salmo 66, verso 3, que nos diz que se nós fizermos um voto a uma pessoa também, darmos uma palavra a uma pessoa, nós também devemos cumprir com a nossa palavra com as outras pessoas. A palavra do cristão é sim ou não. O que passa disso é de procedência maligna, conforme o Senhor Jesus Cristo mesmo disse. Lá no livro de Josué, capítulo 9, versículo 16 ao 21, nós vamos ver Josué e os líderes de Israel pagando um alto preço porque fizeram um juramento aos gibeonitas. É lógico, foram enganados. Os gibeonitas vieram, enganaram Josué e os líderes de Israel. Josué não havia consultado ao Senhor ainda, e aí acabou fazendo um pacto ali com os gibeonitas, uma aliança. E mais para frente, isso vai acarretar uma guerra tremenda ali, envolvendo Israel. Só que Israel não quebra a aliança com os gibeonitas, porque eles haviam dado a palavra. Eles falam, não, nós vamos lutar a luta dos gibeonitas, ainda que eles irão servir como cortadores de lenha aqui no acampamento, mas nós vamos cumprir a nossa parte da palavra. Então o povo de Deus, ele é reconhecido pela sua palavra. O crente dá a palavra e deve sustentar a palavra, porque ao honrar a palavra, o crente está honrando o Deus a quem serve. Considerações finais sobre teus olhos fitados na bendita esperança. Nós temos o Espírito Santo, meus irmãos. O Espírito Santo nos auxilia, inclusive a orar. Paulo vai nos falar lá em Romanos 8, 26 e 27, que o Espírito Santo nos ensina a orar como convém. Nem orar nós sabemos direito. Temos que ter humildade para reconhecer isso, né? Que é o Espírito Santo que nos ajuda a orar. Ele está capacitando a igreja. Nós vimos nessa aula, nesse semestre inteiro, como que é importante uma vida cheia do Espírito Santo, o que é uma vida cheia do Espírito Santo, e não é diferente na nossa esperança da vinda de Jesus. Sem a ajuda do Espírito Santo, nós não teremos força para aguardar o Senhor Jesus Cristo vir arrebatar a sua igreja. A fidelidade, conforme Gálatas capítulo 5, faz parte do fruto do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo que está na vida do cristão ajuda ele a ser fiel nos momentos de tribulações. Mesmo quando o nosso acesso à igreja fica restrito por causa de lockdowns ou coisa do tipo, nossa vida com Deus continua fluindo por meio do Espírito Santo. Por mais que eu esteja distante de você, eu e você somos membros do corpo de Cristo. E isso acontece por meio do sangue e do Espírito do Senhor. Efésios 1, versículo 13 e 14, vai nos falar que o selo do Espírito Santo é o penhor da nossa herança. Ou seja, a certeza de que eu vou estar no céu, de que você vai estar no céu, é que uma primeira parcela do céu já está em nós, que é o Espírito Santo que vem até nós e nos sela, nos marca como propriedade do Senhor e Salvador Jesus Cristo. O selo era usado para marcar propriedade. Quando você comprava uma propriedade, você ia lá com o sinete e selava com o sinete, um brasão da família ou do seu próprio nome, identificando aquela propriedade como sua. Então, Jesus Cristo vem, e Paulo usa a linguagem da época para dizer que ele nos sela com o Espírito Santo, ou seja, a propriedade. A igreja que tem o Espírito Santo é propriedade de Jesus, por isso o maligno não pode nos tocar, porque nós já fomos comprados e redimidos por meio do sangue do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dito isso, então, nós chegamos na conclusão da nossa aula. A conclusão vai nos dizer que viver com fidelidade é ser fiel e leal a Deus durante toda a vida, conforme 2 Timóteo 4, 7 e 8. A fidelidade ao Senhor Jesus é uma das condições para herdar o reino dos céus. A vinda de Jesus, a volta de Jesus para nos levar ao céu, é a esperança da igreja. Espero que essa aula tenha sido abençoadora para você e que você fique firme. Fique firme, meu irmão e minha irmã, porque em breve Jesus Cristo virá. Tá bom? Eu agradeço por você ter ficado comigo aqui até o final. É muito importante que você tenha aguentado ficar comigo até aqui. E que Deus abençoe sua vida. Tá bom? Vou deixar o esboço dessa aula em PDF lá no grupo do Telegram. A descrição está aqui embaixo. Entra lá e baixa e faz alterações. Aí usa. Usa aí, porque de alguma forma eu acredito que vai acrescentar na sua vida. Tá bom? Deus abençoe sua vida. Um beijo fraterno no seu coração. E que Deus te abençoe.
tá bom? Se inscreve no nosso canal, deixa o joinha, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos e nos ajuda compartilhando esse vídeo aí no grupo de WhatsApp, Facebook, enfim. Faz aí as coisas que você pode fazer para nos ajudar. Beijo fraterno no seu coração, que Deus abençoe a sua vida. Perdoe, eu estou um pouco resfriado, a garganta está um pouco inflamada, mas nós gravamos aqui porque acreditamos que é importante esse papel de transmitirmos a palavra de Deus. Tchau, tchau, tá bom? Deus abençoe e até o nosso próximo encontro.